Saudação especial, Review and Herald, 23 de setembro de 1884. Ainda são poucos os que estão suficientemente despertos para compreender quanto seus hábitos dietéticos têm que ver com sua saúde, seu caráter, sua utilidade neste mundo e seu destino eterno. O apetite deve estar sempre em sujeição às faculdades morais e intelectuais. O corpo deve ser o servo do espírito, e não este do corpo. Todos devem ter compreensão quanto à sua estrutura física, para que, com o salmista, possam exclamar: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmo 139, 14. Então está aqui mais um texto que está mostrando de uma maneira bem clara para nós que a questão dietética, de alimentação, não é só algo que a gente deve cuidar por questão de saúde, de viver mais tempo, de não adoecer, ou aparentar ser mais jovem, qualquer coisa desse tipo. É muito mais sério, muito mais além do que isso. Realmente o que a gente coloca para dentro do nosso corpo vai ter aí influência e efeitos a nível de caráter, a nível do que a gente é em termos de moral, aquilo que a gente percebe como certo e como errado. Então, observando isso aqui, a gente deve procurar enxergar as coisas por esse lado e pedir a ajuda de Deus para estar ali melhorando os nossos hábitos dietéticos por esse motivo. Ter essa questão aqui como o que leva a gente a buscar uma prática de alimentação melhor. Sabe? Não enxergar só como uma coisa comum, sem importância, e que a gente deve estar fazendo isso só por uma questão de viver mais tempo, de não adoecer, é pela saúde, é pela saúde. Isso daí vai ser um benefício que vai acontecer, mas nós sabemos também que em muitos casos, mesmo com todo o cuidado que a gente tiver na parte de saúde, problemas podem acontecer. Sabe? A intenção com isso aí, enxergando por esse ponto, é diminuir o risco de sofrer as consequências, para a nossa saúde por conta dos maus hábitos na alimentação. Mas o ponto principal é esse. O que a gente coloca dentro do nosso corpo, através do que a gente come, tem ali efeitos na nossa mente. É com a mente que a gente serve ao Senhor. E se a mente não está ali em bom funcionamento, porque mesmo dizendo que não, na verdade eu estou ali envenenando o meu corpo, a minha mente, me entorpecendo de várias formas através daquilo que eu estou ingerindo, a pessoa precisa pensar por esse lado. Sabe? Se eu tiver uma alimentação melhor, se eu cuidar dessa parte, sempre pedindo a ajuda de Deus, porque a gente sabe o quanto que é difícil, o quanto que é complicado, isso vai estar contribuindo, tornando pelo menos uma dificuldade menor seguir a vontade de Deus, porque eu vou ter ali uma visão desembaçada e perceber o que é realmente errado e o que é certo. Partindo ali, tendo como base na minha vida o que Deus tem como princípio moral, e não o que de repente o mundo me apresenta, às vezes lideranças, pessoas, de quem de repente eu vou buscar conselho, e que não enxerga problema em uma série de coisas, mas que na verdade tem, justamente porque a pessoa está ali às vezes entorpecida mesmo, nem percebe isso. Então o que é o problema ela não enxerga como problema, e o que é certo muitas vezes nem enxerga como certo, não dá importância. Sabe? Então questão de alimentação tem a ver com caráter, com questão moral, de perceber o que é certo, o que é errado, e também acredito eu que está relacionado à questão da prática dessas coisas. E percebo que o texto fala sobre questão eterna, então é bastante sério esse ponto aqui, e a gente precisa, já meio que passou da hora da gente dar a atenção
que essa questão merece.